Graça e paz, irmãos. Vamos neste momento fazer uma breve meditação e eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Jó. Vamos ler dos versículos 1 ao 7. Jó 5, de 1 a 7, onde está escrito assim: Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para o qual os santos anjos te virarás. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Vamos ver hoje um outro doloroso aspecto da nossa vida que vamos enfrentar como resultado do fato de termos sido expulsos junto com Adão, lá do Éden. E essa dificuldade é o sofrimento desmerecido. Aqui no capítulo 5, no versículo 7, nós lemos: Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. É possível que não haja outra coisa que nos leve a gritar mais alto do que a angústia que chega quando nos sentimos injustiçados. O mundo aponta alguns meios para lidarmos com essa situação. Primeiro delas, o estoicismo, que significa aceitar o sofrimento se anulando diante dele. Os estoicos procuram se tornar indiferentes tanto ao prazer quanto à dor. E com isso é que eles dizem que vão adquirir autocontrole. Porém, estoicismo não é a resposta certa para o sofrimento. Ao contrário, é uma defesa contra o sofrimento. Ele nega a integridade, a verdade, a realidade, porque qualquer situação tem que ser enfrentada, temos que ir a ela de frente. Problema é para ser resolvido. Algumas pessoas tratam o sofrimento com cinismo. Outras se fazem de vítima. Quem afirma que o sofrimento desmerecido é o resultado de escolhas erradas feitas em vidas passadas está completamente louco. Os muçulmanos dizem que o sofrimento é vontade de Deus. A ciência cristã afirma que isso não existe. Isso só existe na cabeça de quem se queixa. Essa é a ciência cristã. Jesus diz em João 16, no versículo 33, neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós estamos sofrendo como resultado do erro que cometemos, nós dizemos, estou pagando o meu preço, afinal de contas, eu mereço, tudo bem. Mas, e quando a gente diz, eu não fiz nada? Eu não fiz nada. Da onde que vem isso tudo? Por que sofrer? Por que pagar esse preço? Nós lembramos que o mundo está sob maldição, desde que Adão e Eva pecaram. Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra.
Independente da nossa vontade, o sofrimento existe. Fomos expulsos do Éden. Em Lucas 21, Jesus indica a raiz do sofrimento. Ele fala de eventos que virão. Porém, muitos deles já estão conosco agora, meus irmãos. O sofrimento vem de guerras, calamidades, terremoto, enchente, fogo, tempestade, pestilências que vêm pela comida ou pelo ar que nós respiramos, problemas econômicos, perseguição, opressão política, perseguição religiosa, perseguição familiar ou por seguirmos a Jesus Cristo. Olha a situação que nós estamos agora com esse vírus. Você diz, mas eu não fiz nada. Mas o vírus lhe atacou. Que Deus lhe defenda. Isto não é uma lista completa que eu acabei de dar. Só não podemos esquecer é que Jesus Cristo jamais nos deixará só. Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículos 33 e 37, 36 e 37, está escrito assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não é digno, errantes pelos desertos, errantes pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Nós nos queixamos daquilo que está diante de nós. Cremos que nós merecíamos coisas melhores, situações diferentes. Será que nós não estamos olhando para a vida de outras pessoas e desejando ter o que eles têm? E será que isso não se chama inveja? Muitas vezes nós sofremos por desejar aquilo que o outro tem. Por que é que eu não tenho, só ele tem? Será que Deus trata a mim diferente do que trata ele? Por quê? Então Deus é injusto. Deus não é tão bonzinho assim. Lá dentro existe uma desconfiança do amor de Deus por você. Por sermos filhos de Deus, não significa que estaremos blindados contra o sofrimento. Vemos que muitas vezes Deus miraculosamente preservou vidas. Você vê lá em Daniel 3, aquela situação daqueles 3 homens, não é? Dentro da cova do leão. Deus cura, mas vemos também essa lista aqui de Hebreus, no capítulo 11. Por que Deus não livrou esses homens? Por que Deus não livrou João Batista? Jesus Cristo disse que dos filhos dos homens, daqueles nascidos de mulher na terra, não teve um maior do que João Batista. João Batista injustamente foi preso e depois ele foi decapitado injustamente. Por que Deus não livrou João Batista? Eu tenho certeza que João Batista não fez essa pergunta. Mas ele tem que livrar você. Por quê? Porque você é especial, você é exigente. Outra coisa, você lembra daquela situação das vinhas de Nabote? Nabote foi uma vítima. Até o último momento, Nabote esperava que Deus o livrasse. Morreu apedrejado. Quando você vê a carta que Jesus Cristo escreve para os irmãos nossos da igreja em Esmirna, eles estavam sendo exterminados pela fé deles. Ali em Esmirna nasceu Policarpo, o bispo de Esmirna, e foi exterminado lá aos 90 anos, porque não quis negar o nome de Jesus. Aqueles crentes, numa semana, 1.200 foram mortos de uma vez só.
E na outra semana, mais 800. E Jesus, quando escreveu para Esmirna, disse: olha, o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para serem testados. Está vendo? O diabo. Se vocês forem fiéis até a morte, vocês vão receber a coroa da vida. Quer dizer, o diabo, como que essas pessoas iam ser condenadas à morte? Porque alguém ia levantar falso testemunho deles. A igreja ia orar, eles iam orar, achando que a situação ia mudar. Não ia. Eles iam a julgamento e iam ser condenados à morte. Mas ainda lá dentro da prisão, eles estavam orando, esperando que até o último momento Deus fizesse alguma coisa. Deus não. Vocês vêm para mim. A morte está vencida, vocês não vão ficar presos na morte. É assim que Deus pensa, porque essa é a verdade. Vocês não vão ficar presos na morte. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, o que ficou da morte foi só essa sombra aí, ó, esse medo aí, esse pavor, porque a morte não tem mais nenhum poder sobre vocês. É isso que Jesus está dizendo. Lá, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no capítulo 12, no versículo 10, ele diz que se alegra como ele experimentou a graça de Deus. O próprio Jesus declarou no Getsemane que o cálice da mão de Deus é o que ele permite. Nós precisamos saber que o sofrimento é inerente ao homem. Enquanto estivermos aqui, vamos sofrer. Ah, mas tem gente que não sofre. Me aponte um. Esse que não sofre, com certeza não foi nem gerado no ventre da mãe dele. Porque estar aqui no mundo é nascer no lado oriental do Éden, no lado para onde Adão e Eva foram expulsos, para onde eles foram levando todo tipo de maldição. Por isso, Deus envia seu Filho Jesus. E através de Jesus nós temos acesso a Deus. E nós podemos olhar para frente e saber que isso aqui é tão passageiro, que vai mudar. Você que está aí agora, nessa história dessa pandemia, nessa quarentena que eu também estou, todos nós estamos, você está passando por todo tipo de sofrimento. Uns estão desempregados porque não podem trabalhar, outros porque foram demitidos, outros porque enterraram alguém querido, outros porque não têm prazer de ficar dentro de casa com a família, outros porque estão vendo as contas se acumularem e não sabem como vai pagar. Uma coisa eu sei de uma coisa, eu estou desde o dia 18 de março dentro de casa, sem viajar. E é das viagens das pregações que chegam as ofertas para eu manter a casa de Maria e Marta. Temos dado comida para todas as crianças, tenho pago todos os salários, todos os encargos sociais. Por quê? Porque Deus é Deus. O dia que Ele não quer que eu pague mais as pessoas, então Ele não manda o dinheiro. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque Ele não tem deixado faltar. Mas eu não vou reclamar com Ele por causa do vírus, porque nesse tempo, na quarentena, eu tenho aprendido tanto. Ah, mas a senhora é velha. Qual é o problema? Graças a Deus. Se eu tivesse morrido no corona, vocês não iam dizer isso. Nós precisamos saber o seguinte: nós vamos ter sofrimento desmerecido aqui, sim. Você vai sofrer por coisas que você não fez. Quando nós olhamos o Holocausto dos judeus lá na Europa e vemos tudo o que eles passaram, crianças passando por tudo aquilo. Por quê? Porque eles nasceram aqui. Precisamos nos lembrar que nós fomos expulsos do Éden com Adão,
mas nós não fomos abandonados de Deus. Olhe para cima, olhe para o alto e espere, porque Deus tem a glória para nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.